Verdade. É isso que enaltece você ter um plano de cargo. Olha, nossa equipe de jornalismo esteve hoje na cidade de Uiraúna. Nós recebemos aqui através de umas fontes de empresas que nos enviaram falando sobre a licitação de energia solar 5,5 milhões da cidade de Uiraúna, sofrendo aí 4 pedidos de impugnação após o edital ser publicado no Natal. Nossa equipe esteve lá, o Jocerlânio, porque quando a gente recebe uma denúncia, nós escutamos os dois lados. E nossa equipe foi para lá, para a cidade de Uiraúna, para falar com a equipe que está à frente da licitação. Segundo as informações do nosso repórter, que chegou agora há pouco, por volta de meio-dia, os representantes não quiseram receber, disseram que estavam esperando a prefeita, Gerismar, chegar. Não, a gente quer que a prefeita fale. Mas quando você que já trabalhou no setor público, quando se tem uma equipe que está à frente, essa equipe ela não pode dar explicações sobre a licitação, se eles são os profissionais, os que estão à frente, os que fazem a licitação, essas pessoas não podem falar, não quiseram falar de maneira alguma. Quando você não tem alguém que queira falar, a prefeitura tem que ter no mínimo um porta-voz, alguém que fale pelo município. Escolhe-se um porta-voz para falar pelo município, porque o correto é falar cada um para o seu galho. No caso da licitação aí tem uma comissão, cada município tem uma comissão criada, permanente de licitação. No caso do Uiraúna tem secretário de licitação. Tem que ter uma comissão. A nossa equipe chegou lá nesse local, Ian, mas ninguém quis falar. Disseram que só a prefeita, esperamos a manhã toda, a prefeita não apareceu. Quem apareceu foi o subsecretário, que daqui a pouquinho a gente vai trazer, a nossa reportagem falou com ele. O subsecretário. Aí já é mais errado ainda, o subsecretário. Na cidade de Uiraúna não tinha ninguém, não tinha prefeito, não tinha secretário, não tinha ninguém para falar. O subsecretário de comunicação podia falar o titular, o sub de comunicação, se fosse o vice-prefeito ou o sub da licitação, né, Ian? Aí tudo bem, mas o sub de comunicação é estranho. Porque uma licitação, quando você publica o edital para uma licitação, você publica num jornal de circulação e publica no Diário Oficial. O Diário Oficial está lá. Aí as exigências que é colocado. Se 4 empresas entrou já com pedido de impugnação, é porque deve ter alegado que algum desses itens que é colocado em licitação não foram cumpridos, foram descumpridos. Por exemplo, a data, prova de a empresa ter de recurso, endereço, alguma coisa foi descumprida para as empresas. A licitação vai ser quando? Não vai ser agora, né? Vai ser dia 12, parece, a licitação, daqui a alguns dias. Aí na licitação é que abre os envelopes lá para saber as empresas que vão concorrer e as empresas ganhadoras. Mas no mínimo requer transparência, qualquer licitação, Ian, precisa, na lei de transparência, da licitação, transparência. O município não pode fazer uma licitação botando numa foto 3x4 no jornal desse tamanho, véspera de feriado, quem vai ver. Olha, vamos trazer os dois lados hoje. Queríamos ouvir todo mundo, prefeito, secretário, quem estava à frente da licitação, mas foi o subsecretário que falou, a gente ouviu. Estávamos lá para ouvir, mas vou trazer ponto a ponto para a gente discutir, ponto a ponto, Gerismar, sobre a fonte que nos enviou, essa problemática que está acontecendo lá em Uiraúna, esse caso que reacendeu assim, ao meu ver, a minha opinião, suspeição. Mas fomos, como bom jornalista, na cidade para verificar, para ouvir também o outro lado. Mas vamos lá o que recebemos aqui de documentos, da nossa fonte. A concorrência eletrônica 00020/2025, lançada pela Prefeitura de Uiraúna no sertão da Paraíba, para a implantação de um projeto de energia solar estimado em 5.500.000, tornou-se alvo de 4 pedidos formais de impugnação, levantando sérias dúvidas sobre a viabilidade técnica, o planejamento e a transparência do certame. Um dos pontos que mais chamou a atenção foi a data da publicação do edital. Nos passaram a data de 25 de dezembro, mas fomos verificar se tinha sido realmente dia 25 de dezembro e verificamos que foi dia 24. Então, dia 24 de dezembro. De acordo com o questionamento, os questionamentos apresentados, a escolha da data pode ter comprometido a ampla publicação do procedimento,
reduzindo o alcance da divulgação junto a empresas do setor e contrariando os princípios da competitividade e da isonomia prevista na Lei 14.133/2021. Desse ponto do lançamento de IAN, da data de 24 de dezembro, a data está errada ou está num dia estratégico para as empresas se posicionarem e escolherem? A data está normal porque é dia útil. Ouvi primeiro Agora, é dia 24, é dia útil. Não, É é só dia útil, dia útil. Agora, exatamente. se fosse dia feriado, está errado. Agora, dia útil está certo. Só para... Dia 24 que funciona até meio-dia, né? É Em dia todo útil, local, né? É dia útil. Só opinião, Ian, Depende sobre da a administração data. pública. É dia Vai útil. depender da É dia administração útil. pública. É dia útil. Por exemplo, aqui em Cajazeiras, para que fosse ponto facultativo, teve que ter um decreto da prefeita Socorro Delfino, porque o feriado é no dia 25. Dia 25. Mas venhamos e convenhamos, dia 24 não seria o dia mais adequado, meu caro Jarimar Apropriado. Pereira, para publicar uma licitação de um valor tão significativo. Mas a data, É uma como aqui eles licitação- estão colocando, que compromete a ampla publicação. No outro dia já é feriado, e aí? Isso aí... E praticamente quando é deixa eu ver aqui, o dia 25 caiu, como você bem falou, dia 25... Não, aí você está olhando de janeiro. Deixa eu ver aqui, não, estou retornando aqui. Dia 25 foi numa quarta, né? Não sei se lá foi ponto facultativo também dia 26, mas no estado foi que o governo deu, né? E aqui também. E aqui em Cajazeiras também. A maioria dos municípios, A maioria dia 26 decretou. foi dado. Então, assim, Decretou Porque a ponto Secretaria facultativo. tem... compromete, então, a ampla publicidade do procedimento? Prometo que tem que ter um planejamento, uma transparência, uma igualdade, uma publicidade. E a publicidade num dia desse é muito ruim. Tem publicidade dia 24, não. Todo mundo querendo... Foi uma data infeliz, foi uma Infeliz. data ruim realmente para que seja publicada exatamente essa questão de uma licitação tão considerável. E é uma licitação complexa, é uma licitação que trata exatamente da instalação de placas fotovoltaicas que serão destinadas exatamente à criação de uma verdadeira usina de geração nos de órgãos energia públicos, elétrica. nos órgãos Os públicos, órgãos né? públicos, exatamente. Outro ponto aqui que foi colocado, as impugnações apontam que o chamado projeto básico não atende aos requisitos mínimos exigidos para uma obra de engenharia desse porte. Faltariam plantas, layouts, diagramas elétricos, memória de cálculo, estudos de sombreamento e definição clara da solução técnica, elementos considerados essenciais para que os licitantes possam formular as propostas de forma isonômica e segura. Eu vejo da seguinte forma, diante de tudo isso que está sendo aí apresentado, a melhor forma de resolver esse impasse é comunicar tanto ao Ministério Público como também ao Tribunal de Contas do Estado, pedindo exatamente uma cautelar, para que seja, meu caro Jarismo, uma tutela de urgência, uma cautelar com tutela de urgência, para que seja exatamente analisado isso e que, caso exista fundamento, seja deferido o pedido com exatamente a impugnação, o adiamento até que seja analisado por completo o teor do conteúdo. Uma outra solução, e aí só quem é legitimado para fazer isso, quem participa, quem se habilitou, seriam as empresas que se sentem prejudicadas apresentarem o mandato de segurança, direito certo e líquido, apresentar aí as suas razões, pedir também uma cautelar para que seja analisado o teor completo para que depois se dê o processo licitatório, ao que parece, ao que me consta, dia 12, segunda-feira. Porque se deixar para o dia da licitação, que pode entrar também no Ministério, aí atrasaria a obra por mais tempo. É melhor você mandar refazer o edital para dar mais tempo, usando as exigências da lei, para fazer um edital que todas as empresas participem com todo o aparato legal para possa ter a idoneidade de fazer a obra. Porque termina uma obra não sendo feita, porque quanto de requisito que não é exigido aí o cara faz, aí a obra cai. Aí o cara diz, quem foi a empresa? Porque a licitação não exige. Tinha que ter um detalhe na licitação para poder a empresa fazer igual. Olha, outro ponto sensível envolve a exigência de que as próprias empresas concorrentes apresentem simulações completas de geração de energia, com definição de premissas técnicas fundamentais. Segundo os questionamentos, essa prática transfere ao particular riscos que deveriam ser assumidos pela administração pública, fragilizando o planejamento e comprometendo aí o julgamento objetivo das propostas.
Todos esses vistos dessas etapas, as empresas estão questionando. Está no edital, né? Por isso que as empresas não têm costume de fazer com esses pedidos aí. Esses pedidos estão errados, essas coisas estão erradas para as empresas. Olha, tem um outro ponto aqui, Jarismar, que foi nos enviado também, nossa fonte colocou, que as impugnações também alertam para o risco de inviabilidade da obra em razão da ausência de estudos formais de acesso à rede elétrica. O projeto prevê a implantação de uma usina fotovoltaica em solo de grande porte, sem a apresentação de parecer de acesso da concessionária de energia ou análise da capacidade do sistema elétrico local, que pode impedir a efetiva conexão da usina. Aqui são pontos técnicos. Termina acontecendo como aconteceu. Uma construção de um loteamento aqui, você lembra? Que foi feito um loteamento, aí não tinha água, porque a CAGEP, você tem que fazer o loteamento com a CAGEP e a Energisa informada se vai ter condições, o que o outro colocou, se vai ter como a energia está lá e a água está lá, tudo direitinho. Você não pode fazer um projeto confiando em Deus, não. É confiar nas empresas que prestam serviço ao município. Olha, tem outro ponto também que foi colocado aqui, outro questionamento. Além disso, são questionados também o dimensionamento e o custo de equipamentos previstos no orçamento, especialmente uma estação skid solar de 1.000 kW, conforme os apontamentos técnicos, o porte do equipamento não estaria aí compatível com a potência efetiva do sistema projetado, podendo representar custo excessivo, desperdício de recursos públicos e restrição indevida à competitividade. Esse caso aí, por exemplo, eu vou citar aqui, que chegou na administração, cobriu o chamegão. Só o dinheiro que veio da questão aí, não dava nem para fazer a coberta. Porque a coberta não tem como você... Fizeram o cálculo da coberta, essa coberta é por fora. Todo mundo sabe, vai medir o quanto foi a coberta. A coberta custava, veio, na época, 500 mil. A coberta custava 550. As empresas não faziam, mais barato fazia por 500. Qual empresa que pegasse só a coberta gastava isso? É o caso de você ter aí o equipamento ser mais caro do que a construção da obra. Como é que a empresa vai ter para comprar? Então tem que ter custo, tudo, para a empresa só entra se tiver lucro. A empresa não vai entrar para ter prejuízo. Ian, esse ponto aqui, Ian, para você comentar que outro aspecto que destacaram também, que foi destacado aqui, é a forma da divulgação do certame no Portal Nacional de Contratações Públicas. As impugnações afirmam que o título e a descrição do objeto teriam sido publicados com termos genéricos e fragmentados, sem referência clara à energia solar ou a sistema fotovoltaico, dificultando a localização da licitação por empresas especializadas e reduzindo o alcance da publicidade oficial. Aqui é o termo da publicidade do certame, né? Foi colocado outro nome? Deu para entender aqui que não dava para localizar, que era para energia solar. Tem que se analisar como foi publicado e, como eu disse, só quem vai ter competência de inviabilizar uma licitação que haverá de acontecer dia 12 é o Tribunal de Contas do Estado ou nem o Ministério Público tem condições. Quem tem condições de imediato, de pronto para inviabilizar é o Tribunal de Contas. O Ministério Público pode pedir. Mas dá tempo às empresas dá tempo. Até a data, dia 24, já é coisa para questionar mesmo sendo dia útil. Imagina elas botando um título, e bota pequenininho, ó. Aí você, como se você, se não sabe se é usina, se é outra questão, fica difícil as empresas localizadas, porque é uma concorrência em todo o Brasil. Como é que a empresa vai saber que é uma energia solar em Uiraúna, na Paraíba? A publicação não é para as empresas virem concorrer e fazer um trabalho sério, não? Ela bota o negócio bem miudinho e bota o nome trocado, como é que a empresa lá vai saber? Porque tem que botar claramente, a publicidade tem que ser claramente uma empresa disso, para poder as outras empresas ver no local, licitação em cima, aí Prefeitura Municipal de Iraúna, aí tudo direitinho na Paraíba, e o que é que vai ser feito? E dizendo tudo. Por isso que os cabos entraram, disputaram todo errado para poder ninguém ver. É aquela história, ninguém vê. Aí ninguém só tem concorrente o que sabe, o da casa, ou o vizinho, ou o que eles querem que ganhe. Aí fica difícil. Olha, um último ponto que foi colocado aqui, diante do conjunto de consistências apontadas, os pedidos de impugnação solicitam a suspensão do certame, a revisão do projeto básico, a adequação das exigências técnicas aos limites legais, a correção também da publicidade, que a gente falou agora, e a republicação do edital com reabertura de prazo
de modo a garantir segurança jurídica, economicidade e ampla concorrência. Até o momento não houve manifestação da Prefeitura de Uiraúna, da Prefeita de Uiraúna. Nós estivemos lá na cidade de Uiraúna, nossa reportagem. As empresas também estão dizendo que não houve as manifestações da Prefeitura de Uiraúna sobre o acolhimento ou não das impugnações. O processo segue sob análise da Comissão de Contratação e da autoridade competente. E, como falei, nossa reportagem foi lá, tentou falar com a comissão das licitações, não foi atendido. E disseram que ia ligar para a prefeita, esperou, a prefeita não chegou. Disseram que ia ligar para o secretário, não chegou. Depois acabou chegando o subsecretário, que falou a nossa reportagem. Pelas as licitações que eu já acompanhei e já vi, vai ser judicializada e vai ser impugnada. Vai ter que ser judicializada e impugnada, aí vai dar o prazo para a prefeitura dar esclarecimento. A prefeitura vai esclarecer o Ministério Público. Alguma empresa dessa vai entrar, vai ser judicializada. E judicializada, pelas formas que está aí colocado, vai ser suspensa. E aí a prefeitura vai ter que explicar o que realmente está acontecendo para esse tanto de problema que foi apresentado pelas empresas. Como faz o bom jornalismo, nossa equipe foi à cidade de Uiraúna. Vamos acompanhar a reportagem. Nossa reportagem veio até o Uiraúna para conversar com o subsecretário de Comunicação, Geraldo Andrade, que vai nos dar mais detalhes sobre a licitação de 5,5 milhões para um projeto de energia solar em Uiraúna. Quais são os detalhes iniciais que nosso público precisa saber sobre o lançamento desse edital? Olá, público ouvinte, telenautas. E esse projeto vai beneficiar, já foi publicado diante o processo de licitação no último dia 24, seguirá para a sessão já agora dia 12, e o processo se trata do número 2025. Após a aprovação dessa licitação, segue para a Caixa Econômica Federal e aprovado, consequentemente, haverá todos os trâmites burocráticos. A publicação no dia 24 de dezembro não pode ter prejudicado tanto as outras empresas e como o processo também de licitação no todo, que foi na véspera de Natal, não é isso? Véspera de feriado. Com certeza, porque sabemos que nesse período é branco, né? E depois as pessoas só voltam após o período de dia de ano. Até um ditado popular que nesse país todo mundo só trabalha depois do carnaval, né? Então, esse lançamento no dia 24 de dezembro, você considera que foi o mais justo para as outras empresas? Certeza, para a empresa, algumas delas que, por acaso, não tinham conhecimento desse processo licitatório, tiveram um tempo a mais para se preparar e para essa concorrência eletrônica, que é a chamada tomada diante do processo licitatório. Já houve 3 impugnações sobre esse processo e, neste caso, por conta do lançamento no dia 24, véspera de Natal, as outras empresas também já estão com interesse de mais uma impugnação. Você acha quais foram os motivos que levaram às 3 últimas impugnações? No momento, eu não tenho conhecimento. Eu vou entrar em contato com o setor jurídico da Prefeitura, mas ele faz parte, né, do jogo licitatório, do processo burocrático desse nosso país. E, constitucionalmente, tem as atenuantes dentro da própria lei que dão brecha e que pode... porque já diz, quando se conclui todo o processo licitatório, num determinado tempo, tem o prazo para que possa haver o ato de impugnação. Isso é algo típico e normal em qualquer processo licitatório. Outras denúncias também levam conta de que houve problemas no projeto básico da licitação. Vai haver alguma revisão antes mesmo de começar o processo em si? Com certeza. Se realmente... claro que isso vai ser analisado, vai ser julgado diante dos órgãos competentes, se houve, que não, com certeza não é falha diretamente da prefeita, como repito as minhas palavras, não são nenhuma falácia de que ela tem lisura, tem responsabilidade com a coisa pública. Se acontecer, porque diz que errar é humano, agora permanecer no erro é diabólico. Quando se trabalha numa administração, diante de diversos setores, tem diversas pessoas que estão sujeitas ao erro, mesmo que não seja proporcional, às vezes acontece ocasional. Se isso realmente for julgado, diante que for entrada a ação e impugnar, com certeza o setor jurídico há de rever. Mas, repito, se realmente existiu essas falhas, como os denunciantes assim colocarem em evidência. Como já houve 3 impugnações e com essas
informações dos outros, que a gente apurou na reportagem, de ter mais um problema nessa licitação atual, não acha que pode haver problemas quanto a gastos públicos em relação a fazer mais um edital? Mas se realmente a situação permear por esse sentido, que ainda não é um axioma, ou seja, não é uma realidade, é uma hipótese que você tá me perguntando de forma de hipótese, não tem o que fazer. É claro, tudo hoje custa caro, né? Tudo hoje custa caro no nosso país, a começar de uma carga tributária, até um processo de fechamento de uma empresa privada torna uma burocracia e uma dificuldade financeira. Imagina um setor público que tem a grandiosidade, o setor público já está dizendo, são muitos departamentos, são muitos setores. É algo normal, não é algo de espantalho, não é algo de sete cabeças. Então, ainda o senhor não sabe ainda quais foram os motivos dos outros problemas? De maneira alguma. Eu garanto a você que em outra oportunidade que haverá, e eu vou entrar logo em contato com o setor jurídico para que possa responder essas suas indagações que ficaram sem respostas. Tá aí, a nossa reportagem conversou com o Geraldo, né, subsecretário lá da cidade de Triunfo, nossa reportagem de Uiraúna. Nossa reportagem esteve lá durante toda a manhã, né, saiu aqui por volta de 8 horas, justamente nós recebemos essa denúncia e fomos na cidade para também saber a parte da prefeitura, para ouvir a prefeita, para ouvir as pessoas que estão à frente da licitação e obter uma resposta, porque recebemos essa denúncia com exclusividade aqui no Boca Quente, desses pedidos de impugnação, que foram 4, solicitando inclusive a suspensão do certame, a revisão do projeto básico. Não encontramos a prefeita, não encontramos o secretário. A nossa equipe disse que as pessoas responsáveis da licitação estavam lá, mas não quiseram falar. E o nosso espaço aqui está aberto para os responsáveis da licitação, dessa licitação de energia solar, da cidade de Uiraúna, e também para a prefeita. Caso queira ligar e participar do nosso programa, nosso papel a gente fez. Fomos, antes de ler essa nota, antes de trazer, que estávamos com ela em mãos ontem, mas antes de trazer ao ar, fomos até a cidade de Uiraúna para saber sobre toda essa problemática, mas não conseguimos falar com as pessoas competentes à frente da licitação, tampouco com a prefeita, e apenas o subsecretário falou a nossa reportagem. Eu queria parabenizar meu amigo Geraldo Temperado, porque ele deu, muito meu amigo, ele deu entrevista sem ter conhecimento do que realmente está acontecendo, mas só dizendo, se tiver errado nós vamos tomar providência. Eu diria que só fez a defesa da prefeitura sem ter detalhes. Eu podia o Temperado ter chegado, vamos ali do procurador do município, né, Ian? Vamos ali do presidente. Você fala? Não fala por quê? Não, porque quem fala, o responsável por isso é só o presidente da comissão. Aí tudo bem, mas ele deu uma entrevista até razoável, dizendo que se tiver problema vai ser consertado. Não tem, ele falou genericamente. Ele não falou. Não pode permanecer no erro, nada, né? da obra, nada, porque ele não sabia nada da obra. Você estar no momento, escolher um cara que vai passando, que é da administração, que resolveu falar, parabenizar ele pela coragem de falar, mas que não tinha conhecimento do processo da obra, não sabia nem o número do processo da administração. Então teria que ele ter encaminhado, vamos aqui comigo aqui, que eu vou levar você até o procurador. Se ele falar, bem, se não falar, mas aí eu vou ficar de procurar a prefeita e dou esclarecimento a vocês por telefone ou via mensagem para poder resolver a obra. Porque ele falou muito, mas a solução ficou na mesma, porque não tinha nem conhecimento do que está acontecendo. Ian disse as empresas entraram no Tribunal de Contas, não é isso? Mas se as empresas forem no Ministério Público, o Ministério Público não tem como parar, não, Ian, essa licitação? Ela vai pedir explicação. Fazer o pedido? Pedir explicação, a prefeitura vai dar explicação. Aí o prazo de resposta é de 10 dias úteis. Aí daqui que o cabo vai responder 10 dias, a licitação é segunda-feira. Mas se tiver a licitação e for comprovado que também, anula-se a licitação também. O processo de licitação pode ser anulado. Não tem, o Ministério Público pode anular o processo de licitação, dependendo se
não provado com documentos exigidos. Porque Pode solicitar, né, Geraldo? ela pede, solicita o juiz, né? Mas pede a impugnação, o juiz certamente vai atender, porque o Ministério Público só pede se tiver, nesse sentido, questões irregulares administrativamente. Eu não sei como é o processo de licitação lá em Uiraúna, mas a lei é para todos, né? A lei é para todos. Agora, infelizmente, a gente não encontrou ninguém para falar na cidade de Uiraúna. Cidade pequena é assim, é difícil você achar o prefeito, secretário. A nossa reportagem foi lá, não encontrou ninguém, né, em plena sexta-feira cedo. Chegamos lá por volta de 9 horas, já estava lá nossa equipe procurou até meio-dia, mas não conseguimos falar com ninguém. A nova lei de licitação é a 14.333, né? Que é a lei que... 14.133. 33, aliás. Era 8.000... Era 8.666. Aí mudou a nova lei de licitação. 14.133. Tem que olhar esses requerimentos quando foram apresentados, porque tem prazos, não podem ser intempestivos. Tudo isso tem que ser analisado aí nesse contexto, meu caro Jarismar Pereira. Como o volume é muito grande, tem que ter cuidado mesmo, é muito dinheiro, viu? Aí a licitação... 5 milhões e meio. Hoje a ordem de serviço, eu vi lá, 860 mil reais. Você está falando de Uiraúna. Não, eu estou dizendo a ordem de serviço, é um projeto pequeno, com uma ordem de licitação já entregue. Eu estou dizendo uma lei, sabe de quantas cidades? 5 milhões, 5 milhões e meio. É muito dinheiro, meu amigo, é uma obra grande. 5,5 milhões. Vamos ao nosso primeiro intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta, Boca Quente parte 2.